Homicídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando valores cristãos, enfrentando as questões éticas e morais do nosso tempo, com o pastor e professor Douglas Batista. O tema central da nossa lição, da nossa série de lições bíblicas, é ética. E nós já estudamos sobre o que é a ética na primeira lição. Estudamos sobre ética e ideologia de gênero. Já estudamos sobre direitos humanos. Já estudamos sobre aborto. E na lição de hoje nós vamos estudar sobre pena de morte e eutanásia. É a lição de 29 de abril de 2018. Uma lição maravilhosíssima. São dois temas que estão intimamente ligados entre si e que são polêmicos. Tanto a pena de morte quanto a eutanásia, são temas polêmicos. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre estes assuntos, sobre estas temáticas, e vamos ver quais as implicações éticas para a pena de morte e para a eutanásia. Antes, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você e a sua casa, que Deus continue abençoando o seu ministério de maneira maravilhosa. O canal Mensagem de Fé e Esperança tem como objetivo especial, principal, trazer a você um conteúdo que possa ajudá-lo a melhor preparar a sua lição, para assim também melhor servir ao Senhor, junto com a sua classe dominicalmente. Portanto, você, superintendente, você aluno da Escola Bíblica Dominical, você aluno que acompanha aí o canal Mensagem de Fé e Esperança, o meu muito obrigado. Aos nossos amados irmãos que também deixaram aí o seu comentário, muito obrigado pelos comentários que vocês fizeram aí na nossa lição sobre o aborto. Muito obrigado pelos joinhas. Continue comentando, continue deixando o seu like, o seu joinha. Isso ajuda a crescer o canal para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, o nosso texto áureo diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Está em 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 6. A nossa verdade prática diz: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, no capítulo 13, versículos do 3 a 5, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, e João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 5, versículo 7, versículo 10 e versículo 11. Nós não vamos ler, nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no nosso comentário, mas você pode acompanhar toda a leitura no canal ou, aliás, no site www.mensagemdeféeesperança.com.br. Lá você vai encontrar toda o conteúdo da lição e também você vai encontrar a leitura diária para você fazer o culto doméstico na sua casa. Todos os dias, nas nossas lições, nós temos aí, de segunda a sábado, a leitura indicada para lermos junto com a família e cultuarmos ao Senhor no horário que você achar melhor, juntamente com a sua família. No nosso primeiro ponto, nós temos aí a pena de morte nas Escrituras. E o nosso comentador já vai dizer que o Antigo Testamento prevê
ou prescreve a pena de morte. O Novo Testamento reconhece a existência, né, da pena capital, que é a pena de morte, porém não normativa o assunto. Ou seja, não há uma doutrina bíblica acerca da pena de morte no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a pena de morte era normatizada, ou era normal, era legal, a pena de morte no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não há essa legalidade para a pena de morte, e também o Novo Testamento não incentiva a pena de morte. Além de não normatizar, não incentiva a pena de morte. Nós observamos que a pena de morte, tanto em Noé, né, quanto em Moisés, era retributiva, ou seja, sangue por sangue, vida por vida, olho por olho e dente por dente. Alguém observou, né, de forma sábia que se essa lei permanecesse olho por olho, dente por dente, o mundo acabaria cego, porque a violência, ela simplesmente não compensa. E alguém diz ainda que violência gera violência. No sexto mandamento, que nós encontramos lá em Êxodo 20, nós encontramos, né, claramente Deus ordenando, né, ao povo de Israel: não matarás. No entanto, o nosso comentador, né, fazendo a exegese, a interpretação, né, do hebraico, ele afirma que esse não matarás não se aplica à pena de morte, porque a pena de morte não era uma violência contra alguém, e sim a punição a alguém que já havia cometido um crime. Portanto, esse não matarás não poderia ser aplicado, né, àquela situação lá, né, do dente por dente e olho por olho, que seria já uma punição contra os agressores. No entanto, a pena de morte, né, não foi aplicada a todas as pessoas no Antigo Testamento, como foi o caso do rei Davi, que matou Urias, o seu fiel soldado, né, com a espada dos amonitas, e no entanto o Senhor nosso Deus não exigiu a sua morte. O Senhor nosso Deus tratou com Davi pessoalmente, dizendo: a espada não sairá da sua casa, a espada não se apartará da sua casa. O Senhor preferiu tratar com Davi, né, por outras vias que não fosse a pena de morte. No Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo, né, dizendo que a espada, né, das autoridades não são terror para o mal. Quando a autoridade usa a espada, ela não usa a espada, né, para o bem, melhor, mas para o mal, ou para corrigir os infratores, né? Portanto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão, né, da pena de morte. No entanto, como nós observamos com o nosso comentador, pastor Douglas Batista, Paulo não normativa essa questão. Ele não faz da pena de morte uma doutrina. Tanto é que nós encontramos no livro de João, né, no capítulo 8, Jesus diante de uma mulher adúltera, e o adultério era uma das questões que exigia pena de morte. Jesus, ele está diante de uma mulher que fora pega em ato de adultério, mas trouxeram apenas a mulher. A lei previa que deveria ser morto tanto o adúltero quanto a adúltera. Ambos deveriam ser mortos. Trouxeram apenas uma parte, apenas a mulher, para ser morta ou para ver o que Jesus falaria. E Jesus pergunta: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo um a um e ficou Jesus e a mulher apenas. Quando Jesus, né, deixa de escrever-se no chão e olha para a mulher, ninguém estava com ela, ele pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vai
e não peques mais. Foi assim que Jesus tratou pecadores que mereciam a morte. Pecadores que mereciam, serem punidos com a morte. Talvez, ou muito certo, que eu e você também. Mas ele tratou dando vida e vida com abundância. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. A implicação ética, que traz no seu bojo a questão da pena de morte é que tanto a Constituição Federal como a Declaração Americana de Direitos Humanos, diz que o direito à vida é um direito inviolável. O direito à vida e à dignidade são direitos invioláveis. Portanto, ninguém tem o direito de matar alguém de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Declaração de Direitos, dos Direitos Americanos. E ainda, de acordo com a Palavra de Deus, ninguém também tem o direito, de matar. Nós vamos ver, no segundo ponto, a eutanásia, conceitos e implicações. A expressão eutanásia, significa morte boa. Vem do grego, são duas palavras, que significa boa, e a palavra thanatos, do grego, que significa morte. Juntando as duas expressões, ou os dois vocábulos, então nós temos aí morte boa, ou morte misericordiosa. A eutanásia, ela pode ser praticada de duas maneiras, ou de duas formas, uma forma passiva e uma forma ativa. A forma passiva é quando o paciente ele já não responde mais ao tratamento. Ele está no seu estágio terminal e totalmente inconsciente. A forma ativa é quando o paciente ele está no estágio terminal, mas ele não está inconsciente e ele mesmo pede para morrer. Ele tanto deseja a morte como também pede para morrer. No segundo item aí, as implicações da eutanásia, nós temos aí 3 implicações. Primeiro, uma implicação legal, porque o artigo 5º da Constituição Federal diz que o direito à vida é um direito inviolável. E estamos também diante do artigo 122 do Código Penal, que diz que matar alguém é crime. Portanto, se matar alguém é crime, desligar os aparelhos de alguém, simplesmente porque não quer mais que essa pessoa esteja ali gerando gastos para o governo, quem desligou os aparelhos também está cometendo um crime, de acordo com a Constituição Federal e de acordo com o Código Penal no seu artigo 122. Nós temos também uma implicação moral. Os 10 mandamentos, na altura do 6º mandamento, vai dizer: não matarás. Mesmo que essa pessoa esteja sofrendo e por vezes desejando a morte, forçar a morte dessa pessoa, certamente vai infligir o mandamento do Senhor, esse 6º mandamento que diz: não matarás. E por fim nós temos a questão ética, a pergunta que se levanta, ou as perguntas que se levantam em relação à eutanásia são as seguintes: a quem interessa a eutanásia? Ao paciente ou ao seu plano de saúde? Ao paciente ou aos seus familiares que já estão angustiados para se ver livre, daquela angústia de tratar com alguém debilitado e que não apresenta mais sinais de vida? A quem interessa a eutanásia? Ao paciente ou ao Estado que não quer mais investir, que não quer mais gastar dinheiro com esse paciente? A toda prova, a eutanásia ela fere as questões legais,
ela fere as questões morais e ela fere também a ética cristã e a ética secular. Por fim, nós temos aí, no capítulo 3, ou no tópico 3, a vida humana pertence a Deus. No primeiro item, nós observamos aí a fonte originária da vida. Nós encontramos lá no capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós observamos Deus criando o homem, ele faz o homem do pó da terra e ele assopra o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se torna em alma vivente. Portanto, é Deus quem dá a vida, como dizia o profeta Samuel. Portanto, se é Deus quem dá a vida, apenas Ele pode tirar. No segundo item do último tópico, o nosso comentador vai dizer sobre o caráter sagrado da vida, onde ele diz que a vida humana é sagrada porque tem a sua origem em Deus. Por isso, nós temos a proibição bíblica para tirar a vida de alguém intencionalmente, né? Também ele vai dizer que a dignidade humana deve ser protegida e respeitada antes e depois do nascimento, desde o momento da sua concepção até o seu último instante. Ainda diz que tirar a vida de alguém é um atentado contra um princípio divino, contra um princípio, né, da soberania do Senhor nosso Deus. Por isso, quando Caim ele se levanta contra o seu irmão Abel e o mata no campo, o Senhor lhe pergunta: que fizeste? Caim, que fizeste? Como quem está querendo dizer: Caim, por que você tomou essa atitude? Né? Que situação degradante ou em que situação degradante você se meteu? Nós temos aqui o caso de Jó, que sofreu terrivelmente e a sua mulher sugeriu que ele tirasse a sua própria vida, ou sugeriu que ele permitisse que alguém tirasse a sua própria vida. No entanto, Jó entendia a sacralidade da vida e não aceitou amaldiçoar o seu Deus, e não aceitou também a morte intencional, buscada pelas próprias mãos. Eu lia em um cartaz afixado na parede, né, de um quarto, né, de enfermagem, que dizia: aliviar sempre, curar às vezes, desistir jamais. Aliviar sempre, curar às vezes, desistir jamais. Não desista da vida humana, porque a vida pertence ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre ética cristã e suicídio, um tema também interessantíssimo, e eu aguardo você. Em o nome de Jesus, até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.